Agora eu acho que ligou. Ligou. Olá, pessoal. Olá, Neto, boa noite. Boa Olha, noite. Tudo bem com vocês? tudo. Tudo ótimo, Tranquilo. pontualíssimos, às 19h30. Ótimo. Bom, gente, é o seguinte, ó, a gente vai fazer um Olá, boa noite, bate-papo. Neto. Boa noite, tudo bem? Então é o seguinte, Tudo bem. Boa noite. a proposta hoje é a gente conversar rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês. A única coisa que eu ia pedir para vocês é a gente pode esperar uns 5 minutinhos para a gente começar, porque pode ser que tenha o pessoal que está chegando, se não tiver problema para vocês. Pode ser? Ok. Tudo bem. Tudo bem? Pode. E se a gente estiver falando e vocês, Certo. caso vocês precisem sair, não tem problema. Vocês podem sair e depois a gente vai disponibilizar o vídeo para vocês lá na turma no Google Sala de Aula. Ok. Tá ok? Ok. Mais uns 4 minutinhos a gente já inicia aí. Como que tá o clima em Aracaju? Aqui tá quente. Quente? Que gostoso. Aqui eu tô no interior de São Paulo hoje, né? Aqui tá 12 graus hoje aqui. Aqui tá em torno de 28. Ah, tá mais agradável aí. Aí é uma cidade muito gostosa, né? São Paulo tá fazendo É, sim. 8. São Paulo tá quanto, Silvio? 8. 8 graus? Mínima de 8. Tá bem frio. Olha como é que eu tô aqui, ó. Olha como é que eu tô aqui. Cheio- Casaco. Todo cheio de casaco. Eu cheguei do trabalho e tirei casaco. Aqui está mais ou menos entre 27 e 28. Ah, tá chovendo por aí também essa época ou não? Como tá? Chove, para, né? Acho que o maior período de chuva já passou. Ah, entendi. Mas sempre tem uma chuvinha do semana. Aqui o clima ele tá bem seco e frio. Faz um tempo já que não chove por aqui. Era esperado chover mais essa época do ano aqui. Então, O ano Choveu passado menos do que choveu foi. mais. Muito e fez mais frio, né? a gente Esse ano teve esse clima mais quente, mais aconchegante. a gente tem acompanhado na televisão, assim, os reservatórios estão bem baixo, assim, né? São Paulo, inclusive, ainda tá, né? Tá bem baixo. Eu falo de Bauru. A Patrícia Silva. Sim. Eu morei em Bauru. Ah, você mora em Bauru? Que legal, Morei em Bauru. Morei 4 anos em Bauru. que legal. E você trabalhava aqui em Bauru? Não, eu sou dentista e eu fiz residência no Centrinho, depois eu fiz mestrado na USP, em Que Bauru. legal. O Centrinho aqui ele é referência, né, na parte de... Isso, odontologia. ela é bem forte, assim, o pessoal conhece bastante por conta do Centrinho, Bauru. E daí depois eu fiz mestrado aí na faculdade de odontologia aí na USP. Que legal. Muito bom. Aí você morou aqui, Carla, nesse período? Morei aí nesse período, 4 anos. Que legal. Então você conhece bem aqui. Conheço. Que legal. Conheço bem, tenho muitos amigos. Vou ver quem mais entrou. Tem mais gente entrando aqui, ó. A Luciana de Campinas. Que legal. Ótimo. Bom, gente, mais um minutinho a gente inicia, tá? Só para Tá. a gente respeitar o time que a gente sinalizou aí, para não comprometer o horário de vocês. A gente tem aqui o Jefferson, a Catiane, a Luciana Barreto, a Luciana Maria, a Maria Nogueira e o Silvio. Acho que eu falei todo mundo, né? Tem a Patrícia e a Carla. Sim. Ótimo. Tem eu. Patrícia e Catiane, né? Patrícia e Catiane.
Tá. Bom, gente, acho que a gente pode iniciar, tá? Então é o seguinte, eu vou começar com as apresentações, eu acho que depois vocês poderiam se apresentar também, quem tiver sem microfone pode colocar no bate-papo aí do lado direito, aí só para a gente fazer uma apresentaçãozinha, a gente já conversa, faz um bate-papo nosso. Então eu vou iniciar o seguinte, meu nome é Neto, também sou professor, a minha área é Biologia e Pedagogia, e eu trabalho na frente do Google, atuando com o Google desde 2014. Então, assim, a minha proposta, a minha frente realmente é o uso pedagógico em relação ao Google. Eu atuo na frente da colaborativa nessa gestão e na parte de formação pedagógica. Então, assim, por mais que a gente não está vivenciando, eu estou com vocês lá no Google Sala de Aula, a gente vai conversar um pouquinho dele depois. E, assim, a ideia meu realmente auxiliar vocês no que vocês precisarem em relação à parte aí que vocês estão vivenciando junto com os embaixadores em relação ao uso das ferramentas e de forma para a gente caminhar e trilhar outros passos que a gente vai conversar daqui a pouquinho, ok? Silvio? Ok, pessoal. Obrigado, Neto. Eu sou gerente de projetos na colaborativa. Eu trabalho desde 2008, né? 2008 e 2009, né? Que eu vim de São Paulo, desculpa, eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo participar do projeto e terminei ficando em São Paulo. Sou carioca, moro há 10 anos aqui no estado de São Paulo, né? Trabalho com o Google desde 2008, né? Passei pela parte de Google para empresas e agora estou desde 2014, 2015, dedicando também ao Google para a educação, né? E a minha tarefa hoje é gerenciar os projetos da colaborativa e dar suporte também na parte educacional ao Neto aí, né? Eu também sou instrutor, formação em engenharia civil, mas eu também dou treinamentos aí para a empresa e também para escolas quando é necessário, tá bom, galera? Ótimo. Vamos rapidamente por vocês aí, para a gente se conhecer, gente. Provavelmente assim, acho que vocês, como só para esclarecer, na Unite está sendo ofertado várias turmas de formação. Então pode ser que vocês estão vendo aí na sala pessoas que estão fazendo treinamento com vocês, ou pessoas que estão fazendo treinamento em outra turma. Provavelmente acho que a maioria de vocês se conhece, mas acho que a gente poderia pelo menos falar o nome de vocês e qual área vocês atuam dentro da instituição. Pode ser? Patrícia, pode começar com você? Ok. E qual dele? Desculpa. Patrícia. Vamos, Patrícia, Santos, pode ser? Então, eu sou a Patrícia Santos, né? Eu trabalho desde 2009 aqui no ITE, sou assistente social e hoje trabalho na disciplina online Fundamentos Antropológicos e Sociológicos. Que legal. Né? Esse semestre, né? Ultimamente eu tenho estado fora da sala de aula, mas utilizo a internet, né, para o meu trabalho, que é uma disciplina online, né? E trabalhei também no EAD. Então, trabalho com a plataforma do AVA. Do AVA. Ok. Tá, ótimo. Tem alguém com você, Patrícia? Você está sozinha? Sou eu. Eu. Onde? Quem? Catiane? Nós estamos em dupla aqui. Vocês estão com 2 dispositivos. Pode falar. Pode falar, então. Então, meu nome é Catiane, eu trabalho na Universidade Tiradentes. Hoje estou como coordenadora de pedagógica das disciplinas online, então atuo com ambientes virtuais. Ótimo. Aqui na instituição, com o AVA, e a professora Patrícia vai se apresentar agora, que ela atua também nessa área. Ótimo, Catiane. Seja bem-vinda. Bom, depois Carla Pereira, pode ser? Pode sim. Eu sou Carla, eu trabalho na Unite desde 2005. A minha formação, sou odontóloga e hoje eu ensino apenas no curso de medicina e estou também como coordenadora de extensão no curso de medicina. Ótimo, prazer, Carla. Jefferson? Prazer. Jefferson está com... Oi, né? Eu desliguei o microfone. Ok. Porque toda hora fica aparecendo o meu rostinho aí. Eu sou jornalista formado pela Unite e fiz minha pós-graduação também na universidade em novas tecnologias da educação. Por isso meu interesse de fazer o Google for Education, para poder aplicar
embora leciono atualmente, mas pelo menos com a pós-graduação em novas tecnologias, eu passei a atuar, utilizar o Google for Education passar a lecionar. Ó, Sou do marketing da universidade, então o interesse em fazer o Google também para poder compreender melhor essa plataforma, esse universo do Google for Education que a gente tanto divulga, que a gente tanto mostra para as pessoas que temos, tanto para os nossos colaboradores como para as pessoas, para os nossos alunos. Então, trabalho na universidade desde 2013, quer dizer, agora em outubro eu faço 5 anos sei. dentro da área de cerimonial e eventos. Então, acho que um histórico é esse. Que legal, ótimo. Vamos, Luciana? Olá, Boa noite, Luciana. boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Então, eu sou fisioterapeuta, fui formada na UNIT, entrei na UNIT em 2015 para o EAD, para o curso de Segurança do Trabalho. Agora eu estou com uma turma de pós-graduação de Engenharia de Segurança. Aí eu sou mais assim da área de segurança, da ergonomia, da área de saúde do trabalhador. Ótimo, que legal. A gente está com um público de áreas bem distintas, né? É verdade. Luciana Maria, vamos? Eu já vou embora. Eu posso ver. Luciana Maria? Então, Tá sem som. ó, Luciana, a gente não está te ouvindo, tá? Tá sem áudio. Acho que provavelmente ela deve estar sem áudio. Maria Nogueira? Bom, acho que ela está ouvindo. Microfone desligado. Vou Maria, ligar o microfone. Maria Nogueira, seu microfone está desligado, ok? Microfone. Agora, Tá ligado? sim. agora sim, pode ir lá. Sou Maria Nogueira, sou professora da UNIT desde 2011, sou professora da pós-graduação em ambiente e dou aula de química Aula de para os quê? para os cursos de engenharia. Ah, que legal, ótimo. Aí estou mexendo na plataforma para os alunos, porque eu pego os alunos do primeiro período. Como eu dou química básica, química geral e inorgânica, eu pego os alunos do primeiro período. Ótimo, entendi, que legal. Bom, gente, é o seguinte, ó, agora que a gente já fez a apresentação, acho que assim, eu vou nortear a conversa nossa, a proposta é que seja rápido, a gente vai passar algumas orientações, mais para sentir o time de vocês, como que está o treinamento, se vocês precisam de algum suporte, e eu quero refrisar algumas informações que o Domingos, ele passou e apresentou para vocês lá na semana, na jornada pedagógica de vocês, ok? Eu vou compartilhar minha tela. Caso vocês tiverem alguma dúvida, pode ficar à vontade para me parar e questionar, ok? Ok. Então vamos lá, rapidinho. Ok. Então é o seguinte, gente, ó, como vocês viram, eu só vou pedir para vocês, enquanto vocês não estiverem falando, se vocês puderem desabilitar o microfone de vocês, que pode ser que às vezes interfira na hora que eu estiver falando outra pessoa ouvir, ok? Então é o seguinte, durante vocês estão tendo um treinamento, e esse treinamento foi divulgado na jornada pedagógica de vocês. Ele é um encontro, na verdade é um curso de 16 horas de formação. Quem está ministrando esses cursos são os próprios embaixadores da UNIT, que foram pessoas que foram selecionadas, que gostam de usar a tecnologia, já passaram por um programa de treinamento e certificação, e a proposta é que realmente eles façam toda a parte de difusão, difundir isso dentro da instituição. Então, por isso que agora vocês estão vindo também para conhecer um pouco mais, caso tem algumas pessoas que já conhecem algumas coisas de Google, outras elas estão tendo os contatos iniciais agora. Lá no Google Sala de Aula, a gente disponibilizou para vocês, ela é um ambiente que tem várias atividades, eu não sei se vocês já perceberam lá, e lá a proposta é que realmente se torne o nosso ambiente de troca de informação. Vocês podem trocar informação entre vocês e embaixadores, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem acionar que a equipe da colaborativa do Google vai dar todo o apoio para vocês.
Eu não sei se vocês perceberam, se vocês já conseguiram explorar um pouquinho das atividades lá. As atividades que estão lá, eu sei que querendo ou não, quando a gente trata de formação, ainda mais quando a gente faz ela voltada para no contexto pedagógico, e quando você tem um acervo muito grande de tecnologia, às vezes fica muito condensado e parece que esses encontros eles acontecem muito rápido. Então, por isso, foi desenvolvido algumas atividades para você no Google Sala de Aula, que realmente traz um contexto de pedagógico de forma para você não só ver o que você está vendo lá na formação presencial, mas de forma que depois você consiga colocar e treinar um pouco. Então, por isso que tem essas atividades que vocês estão vivenciando lá dentro desse ambiente no Google Sala de Aula. É interessante que, acho que vocês, não sei se ficou claro para vocês, uma próxima etapa, depois dessas formações que vocês estão tendo de 16 horas aí, vocês vão ter a possibilidade de fazer uma certificação internacional do Google. Essa certificação, ela tem vários fatores que ela é boa, que você possa, que vem a favor de vocês fazerem ela, onde vocês vão conseguir, na verdade, aprimorar profissionalmente, e sem falar que esses recursos do Google lhes servem para a vida, né? Então, provavelmente você já tem um smartphone que tem Android, que já tem as soluções do Google, querendo ou não, o aluno já utiliza muitos recursos do Google. Então, nesse sentido, o que é interessante? É vocês fazerem essa atividade lá, para que vocês consigam conquistar essa certificação internacional, que vai ser a próxima etapa depois que vocês passarem por esses treinamentos agora, tá? Vocês estão tendo todo o apoio dos professores embaixadores, né? Cada um de vocês tem um embaixador na turma que está ministrando os encontros. O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem perguntar para eles, ou vocês podem perguntar lá no Google Sala de Aula, que a gente auxilia nesse processo. A única coisa que é interessante nesse processo todo, provavelmente se vocês estão fazendo esse processo de formação pedagógica agora, e vocês vão se aprimorar, conhecer um pouco mais, eu acho que é interessante vocês darem continuidade no processo para conquistar essa certificação que a própria Unit vai disponibilizar o voucher para vocês. Vocês não vão ter custo nenhum para fazer esse exame, mas a única coisa que a Unit pede é que vocês tenham uma participação realmente nesse processo. Então, em questão das atividades que estão lá no Google Sala de Aula, é interessante que vocês realizem pelo menos 80% e que vocês não faltem nas formações presenciais. A tolerância é de pelo menos uma falta, porque isso seria uma forma de manter vocês envolvidos no processo, porque se você falta do encontro, não realiza as atividades, provavelmente vai comprometer vocês depois, caso vocês queiram fazer o exame de certificação. O exame de certificação não é difícil, ele é fácil, desde que conheça as ferramentas, tá? Então, por isso eu quis trazer essas informações para vocês, porque é muito importante a participação de vocês no Google Sala de Aula. Agora eu queria abrir espaço para vocês para perguntar se vocês estão tendo alguma dificuldade, qual que é o sentimento de vocês em relação a essas atividades que estão lá, se a gente pode auxiliar vocês nesse processo. Então, na verdade, agora seria realmente um bate-papo e queria saber se a gente pode auxiliar de alguma forma. Alguém quer começar, gente? Patrícia? Alguém gostaria, Catiane? Eu vou falar. Pode falar, Maria. É assim, eu já fiz as duas primeiras atividades. Certo. Fazer as outras 3. Mas o que eu senti é que, assim, algumas coisas ela tem a ver com o que a gente aprendeu em sala de aula. Outras, não. Certo. E tem umas perguntas que eu não sei se é pela tradução, e elas trazem um pouco de deixa dualidade ou dúbia. Por exemplo, entendi, certo. Estava fazendo atividade, eu pensei, essa é a resposta. Mas aí, quando eu li a questão por uma segunda vez, falei, não pode ser. E aí, quando eu li a atividade, era meio que pegadinha. Eu senti meio que pegadinha como vestibular. Entendeu? Era a resposta que eu tinha pensado inicialmente. Essa questão, a minha pergunta,
Deixa eu te explicar só um contexto interessante. Ô, Neto, Pode falar. Quem mais? se eu sair aqui, viu, é porque a bateria tá acabando aqui do meu celular. Tá ok. Eu tive que me e eu estou esperando o transporte. Isso Ok. é a vantagem, né, de estar fazendo a vida com vocês. Mas isso que Maria colocou é importante mesmo. Tá. Eu também tive essa mesma dificuldade. Ok. A gente percebe, às vezes, assim, parecendo, como a gente chama aqui, né, os brasileiros chamam uma pegadinha na questão, quando, na verdade, eu sou pedagoga, né? Certo. Então, eu analiso ela de modo geral. A gente vê que realmente tem umas que poderiam ser melhor elaboradas. Eu entendi, Catiane. Bom, eu vou já aproveitar o gancho e vou explicar um pouquinho por que essas questões foram feitas dessa forma. Então é o seguinte, o exame do Google, na verdade, não foi desenvolvido por nós brasileiros. Então o exame, na verdade, ele é americano, só que ele foi tropicalizado, ele foi traduzido para português. E na tradução aparece algumas. Vamos pensar assim, eu vou ser bem claro, parece que tem algumas coisas que foram mal traduzidas. Em questão, então, por isso que às vezes você faz a leitura e parece que assim, nossa, tá meio estranho. É que tá bem casado com o exame tá? A questão da pegadinha, ele traz as alternativas mesmo para você, porque provavelmente ele traz direcionado ao recurso ou caminho que você vai ter que fazer para saber realizar aquela atividade. Então, assim, a gente até poderia reelaborar, mas a gente fez bem de acordo com o exame de certificação mesmo, tá? Então, provavelmente vocês vão sentir isso, talvez, em mais situações, em mais atividades. Ok? Certo? Porque eu também tive esse sentimento da pegadinha. Quando eu estava fazendo o exame, eu percebi que tinham questões dúbias com respostas que eu achei que, na verdade, tive esse mesmo sentimento de perceber que uma resposta, na verdade, ou teria mais de uma resposta, ou as que tinham apenas uma alternativa, duas alternativas respondiam. Não fica muito claro. Entendi, o cara. texto. Quando vocês encontrarem alguma questão assim, que vocês provavelmente têm alguma dúvida em relação a ela, a hora que vocês forem postar e entregar a atividade lá, fala qual que foi a atividade que vocês ficaram com dúvidas, porque a gente pode entrar com material base, explicar o porquê que daquela resposta, tá? Já aconteceu, a gente já analisou simulados, isso acontece bastante nos simulados. Mas pode ter acontecido também, de, às vezes, de ter um gabarito errado. Isso já aconteceu e a gente já ajustou. Mas caso você perceba que realmente está com dúvida, traz o questionamento para a gente poder auxiliar vocês. Eu não sei se os embaixadores explicaram para vocês como funciona o exame de certificação. Eles acabaram explicando para vocês já ou não? Explicaram, pelo menos o meu explicou. Sim, Ele falou explicou que sim. Tá. Eu vou explicar rapidamente para vocês como que é o exame, então. Só para vocês entenderem. O exame, ele tem 50% dele, ele é em forma de questões objetivas. Então, ele vai te dar uma pergunta ou uma situação e você vai ter que analisar a resposta para ver qual se enquadra dentro daquela situação. Então, 50% é assim. Então, são questões objetivas. Vou dar um exemplo, por exemplo. Ele fala assim, a professora quer otimizar seu tempo e ela anda de ônibus, como que ela poderia otimizar as ações dela nesse tempo que ela está dentro do ônibus, por exemplo. Aí ele fala assim, ver vídeos do YouTube, verificar a caixa de e-mail para já resolver as pendências, e ele traz todas as ferramentas, por exemplo, do Google. Aí, no caso, a alternativa seria o quê? Ele não quer otimizar o tempo. Então, provavelmente, nessa alternativa seria utilizar o Gmail para tirar as pendências e tudo mais. Então, é interessante a gente ler a questão, ver certinho o objetivo, o que ele pede dela, para ver qual que é a alternativa que se case melhor. Tá? Então, por isso que às vezes parece que ela é ambígua, mas o enunciado tem que estar condizente com a alternativa que foi proposta. Os outros 50%... Exatamente. Eu fiz esse tipo de questão, não no simulado daí. Eu fiz algumas questões no simulado daí, não, mas eu fiz no treinamento. Sabe aquele treinamento que que a gente faz da Google? Eu estou fazendo paralelo àquele treinamento. Você está fazendo... E aí naquele... Pode falar, desculpa.
Não, pode falar, desculpa. Eu tô fazendo o treinamento que foi liberado para a gente. Pô, E aí eu entrei lá na plataforma e estou fazendo também em paralelo, à medida que a gente vai avançando, eu estou fazendo junto aquele treinamento. E aquele treinamento, cada sessão, cada unidade tem 5 ou 6 exercícios, tenho feito os exercícios e tenho feito a revisão. E aí eu percebi questões dessa forma que você está falando, que eu acho que são questões problemas, são questões contextualizadas, que ele traz um contexto e pergunta como o Google, como uma situação do Google pode ajudar. certo, isso. É muito interessante falar isso que a Carla mencionou. Eu não sei se vocês já ia ser pauta também da nossa conversa de hoje. A gente disponibilizou para vocês uma plataforma paralela que é um material, um curso para vocês estudarem também, caso vocês queiram alcançar a certificação de vocês, que ele traz uma base de conteúdo maior. Então lá vocês vão encontrar em situações, igual esse tipo de exercício que a Carla mencionou, que é muito importante que vocês vivenciem, porque realmente ele traz esse contexto, ele traz um cenário de uma situação de um professor ou um diretor, e qual é o recurso do Google que poderia otimizar ou facilitar a vida Ô, dele. Neto, Pois não. esse é o que você colocou como colaborativo Canvas? Do Canvas, isso. Isso. Educacional, educador nível 1, educador nível 2, não é isso? Pessoal, todo mundo que teve acesso ao curso já conseguiu logar? Tiveram alguma dificuldade em relação a ele? Eu ainda não consegui logar no Canvas. Ah, tá. Esse que a professora Carla estava falando? Esse mesmo, do Isso. Canvas. Quem que Eu não tô fazendo conseguiu, nível 1. gente? Quem não conseguiu? Eu já consegui. Estou fazendo Eu o não educador acessei, nível não. 1. Eu ainda Não acessei, não. Eu pensei que não poderia. Ó, eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, ó. Quem não conseguiu acessar, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês verificar a caixa de e-mail de vocês, porque lá a gente mandou o acesso para vocês. Se vocês não encontrarem lá a informação de como realizar o acesso, manda mensagem para mim. E aí eu vou verificar o que ocorreu, que vocês não foram vinculados. Mas a gente fez um mapeamento e praticamente todo mundo é para estar já vinculado lá dentro. Ok? Ok. Tá? Gente, é muito importante vocês acessarem lá e acompanhar o material, ok? Tá? Mais alguma dúvida, gente? Eu só tinha essa dúvida mesmo do colaborativo. Canvas, esse também vai ter certificado? Como será a certificação dele? Ótimo, boa pergunta que você fez, Carla, né? Não, foi a Patrícia. Isso. Então é o seguinte, o que vocês vão receber de certificado por parte da Unit colaborativa Google, né? Então esses encontros presenciais que Não vocês... estou escutando. Não estão ouvindo? Está cortando. Estão ouvindo? Agora posso falar? Estão ouvindo? Pode. Ótimo. Então é o seguinte, ó. O que eu estava falando assim, então o que vocês vão receber de certificado? Então, esses encontros presenciais que vocês estão tendo, essas 16 horas, vocês vão receber um certificado. Esse do Canvas, esses também a gente pode fazer uma emissão desse certificado para vocês de participação. Lembrando que você tem que realizar as atividades, porque se você não realizar, não tiver a participação, a gente nem dá para fazer a emissão do certificado, porque ele faz todo o mapeamento, toda a trilha de onde vocês passaram. Bom, acho que vocês conhecem um pouquinho como funciona o sistema desses ambientes AVA, mas a gente consegue mensurar a participação de vocês. Então tem que ter uma participação Neto, assim. o som está meio com problema. Desculpa, cortando. tá ouvindo? O som está cortando. Falhou o som, Neto. Falou? Tá. Está cortando. Vou parar de enviar minha tela, ó. Só um minutinho, talvez melhore. Espera um pouquinho. Tá. Estão me ouvindo agora, gente? Sim. Ótimo. Então eu estava falando o seguinte para vocês verificarem lá para acessar então o ambiente do Canvas. Se vocês tiverem qualquer dificuldade de acesso, para vocês avisarem a gente para a gente regularizar isso, ok? Ok. Ótimo. Bom, então é o seguinte, só para a gente meio que finalizar já, só para a gente retomar as etapas, então. Vocês estão fazendo agora a formação presencial. O que vocês tiverem de dúvida, pode reportar para a gente, para os embaixadores. Façam em paralelo esse curso do Canvas. Lembrando que vocês têm que ter participação assídua, tanto do Canvas quanto na sala de aula,
para vocês terem a oportunidade de fazer essa certificação depois. Em relação à certificação, não sei se já foi explicado para vocês, mas antes de fazer o exame mesmo, nós vamos para aí e a gente vai fazer um encontro presencial com vocês, que seria uma revisão do que vocês viram nas formações, para preparar vocês para o bootcamp, tá? Agora, em junho, a gente esteve aí, o pessoal que participou da primeira oferta, eles fizeram o bootcamp com a gente teve 95% de aprovação. Então, é muito bacana vocês se organizarem para fazer essa participação com a gente depois. Porque aí, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente faz bem... esse bootcamp é uma imersão, mesmo como se fosse um preparatório para a prova. E depois, a gente tem... Aí, depois, se vocês fizerem o bootcamp, vocês têm a possibilidade de fazer o exame também presencial com a gente na UNIT. É legal que a gente faz um acompanhamento, se tiver alguma dúvida pontual, se a gente conseguir auxiliar vocês, a gente presta todo o auxílio. Então é interessante. Então vocês têm essas etapas agora, a formação presencial, em paralelo o Google Sala de Aulas e o Canva. Depois vocês têm a oportunidade de se inscrever para o Bootcamp, que é essa imersão, tirar as dúvidas, fazer um encontro presencial junto com a gente aí na própria Unit. E depois também vocês têm a possibilidade de fazer o exame presencial com a gente, que a gente pode prestar todo o auxílio, ou também vocês têm a possibilidade de receber o voucher para fazer o exame em casa. Mas o pessoal tem preferido fazer conosco, porque assim a gente pode dar um suporte. Perfeito. Ok? Neto, já tem data, já tem previsão de quando é que vai ser esse encontro, esse bootcamp? Tá. Boa pergunta, Carla. Então é o seguinte, ó. Só para a gente está validando isso internamente o cronograma com domingos ainda, mas a previsão é que ele aconteça, a formação de vocês vai ser na semana seguinte do quarto encontro. Quando for o quarto encontro de vocês, a semana seguinte é a previsão de começar os bootcamps e a aplicação dos exames. Então, até para vocês meio que se organizar, não vou falar a data ainda, porque a gente está fechando certinho o cronograma, mas a previsão já é como seria na quinta semana de formação de vocês. Certo. Tá? Mas Então, depois, setembro. depois isso. Depois, E se a gente tiver algum compromisso importante, como uma defesa de tese, uma banca, para participar nessa data, como é que a gente faz? ó, o que a gente tem usado de estratégia, Carla? A gente tem montado várias ofertas. Então, a gente tem disponibilizado vários dias na semana com horários e períodos diferentes. Então, por exemplo, você pode fazer de manhã, tarde ou noite. Aí a gente disponibiliza lá, segunda, terça e quarta, você escolhe o período. Caso você realmente não tiver disponibilidade em um desses períodos, a gente vê individualmente como fazer, aí depois a gente libera o voucher, a gente tira as dúvidas remotamente. Mas assim, o pessoal normalmente não tem tido problema porque a gente tem disponibilizado vários horários, vários períodos em dias diferentes, entendeu? Porque nessa época, se for na quinta semana, eu já tenho uma defesa marcada. Ah, entendi. Então, aí, Tá. Mas a gente analisa depois, porque provavelmente vai ter oferta de manhã, tarde e noite em vários dias da semana. Aí eu vou liberar para vocês um formulário depois de interesse e vocês verifiquem lá qual que vai ser o melhor dia e horário para vocês. Carla, eu vou desabilitar seu microfone aqui. Para ver qual que vocês teriam a melhor você teria disponibilidade para fazer. Mais alguma dúvida, gente? Vamos ver se... Não, também estou satisfeito. Deixa eu ver se tem alguém aqui que mandou alguma pergunta aqui. O pessoal tem... Desculpe, gente. Imagina. O pessoal falou... uma pergunta que você falou, onde se eu tivesse que fazer a pergunta, onde eu faria? Aqui na minha tela não aparece para perguntar. Lá na sala de aula? Não, é no canto em cima, Maria. Ó, Tá. Já vi. É no canto em cima. isso, Já vi. direito. Estava fechado, tá? Ah, ótimo. Gente, é muito legal esse recurso do Google Meet, né? Não sei se vocês tiverem oportunidade depois. O pessoal tem utilizado muito ele para trazer palestrantes que não conseguem ir presencialmente para fazer atividade com os alunos, via remoto, como a gente tem feito aqui. Então, fica já um spark para vocês aí, uma nova possibilidade de uso. Ô Neto, Pode falar, Jeff. a Unity utiliza o Webex. Eu estava, inclusive, comentando hoje que o Meet ele consegue ter uma leveza maior
para ser utilizado realmente. Porque o Webex é muito pesado. O legal do o legal do Google Meet, que ele assim, ele realmente é muito fluido e muito leve. Então, que nem tinha uma pessoa que eu já esqueci o nome, acho que era a Catiane, ela estava usando via mobile. Então, no 3G, 4G, ele roda tranquilamente. E uma outra possibilidade também de vocês fazerem uso, hoje é você usar o Hangout On Air. Porque o Hangout On Air, você faz a transmissão, você consegue envolver várias pessoas e no final, automaticamente, você consegue configurar para deixar o vídeo já no YouTube. Aí você pode deixar o no privado ou já deixar ele público. Já fica automaticamente para as pessoas visualizarem depois o vídeo que foi gravado, a conversa e tudo mais. Isso pelo Hangout para poder. Isso. Depois eu posso te mandar o link depois. Mas procura no Google, Hangout On Air. Ele faz a transmissão direto para o YouTube. As pessoas têm usado bastante ele. É bem levinho. Eu inclusive uso no Android. Também. Eu estou com problema no meu computador e estou utilizando pelo celular e está muito legal. Inclusive as aulas eu tenho acompanhado as aulas, os comentários no Classroom eu tenho utilizado pelo Android. Que legal, ótimo, muito bom mesmo. Até assim, comparando com o Skype, o pessoal tem utilizado bem mais ele por conta dessas vantagens que eu falei, porque normalmente não tem nenhum tipo de problema, né? Eu já uso o Hangout, esse recurso, não exatamente como webinar, mas eu já uso como conferência, para comunicação, desde 2012. Que legal, cara. É muito bom. Isso é legal. Eu uso como uma ferramenta, na verdade, quando eu comecei a usar o Hangout, que foi em 2012, ele tem esse recurso de você fazer muito reunião, mas de você fazer a comunicação como outra ferramenta qualquer, como, por exemplo, como é aquele outro, Do Google? Não, Skype. o Skype. Tá. Eu prefiro Hangout do que o Skype. O Skype é pesadão. Eu não sei se vocês viram, porque assim, está disponível para vocês o Hangout e o Google Meet, né, o Meet. É que o Google agora está passando no processo de transição, que o Hangout vai parar de funcionar, vai ficar só o Google Meet. Por conta de interface, de performance, então está passando. Logo vai ter só o Google Meet, que na verdade é o Hangout, que na verdade eles estão dando só a interface. Mas por enquanto você consegue usar os dois. Ok? Legal. A única dúvida que eu tinha, as meninas já tiraram, então tá tranquilo. Que era justamente sobre essa coisa das perguntas que você é uma situação que quando você vai. Eu fui fazer o simulado, acabei deletando, mas vou fazer de novo. Não, faz. Acabei deletando, mas vou fazer de novo. Porque eu estava crente que tinha acertado das 15 questões, estava crente que tinha acertado 14 pelo menos, porque uma eu realmente estava em dúvida. Quando eu fui ver, tinha acertado apenas 10. Eu digo, oxi. E me bananei todo. Ô Jefferson, quando isso acontecer, se você ver realmente, depois ele traz o gabarito para vocês. Se não tiver habilitado, eu posso habilitar para vocês. Mas se você encontrar alguma questão, você reporta pra gente, a gente pode fazer uma análise dela, tá? Beleza. As questões eram muito parecidas. A resposta era muito parecida. E tipo, aí teve uma questão que eu marquei as 4, e porque as 4 pareciam realmente que eram bem parecidas. Quando eu vi a resposta era só 3. Eu digo, gente, não entendi. As 4 têm a mesma semelhança na hora da comunicação. Uma das questões, inclusive, foi a que você deu exemplo aí da professora que estava indo trabalhar. Entendi. Mas uma coisa que é importante que o pessoal tem esquecido, quando for fazer atividade na sala de aula lá, independente se for um simulado ou um cenário que você tem que produzir algo, de clicar no botãozinho marcar como concluída lá, tá? Porque assim a gente consegue saber se vocês entregaram e ir lá verificar o que vocês fizeram. E eu não sei se vocês perceberam. Desculpa, Patrícia, pode falar. É a Patrícia? O exercício eles por si só, quando a gente envia, ele não precisa, né? Porque ele já está como feito. Isso, mas você tem que marcar no botãozinho lá, marcar como concluída. Tá? Não esquece de fazer isso, não. E eu não sei se vocês viram, o Google Sala de Aula, desde quarta-feira passada,
ele atualizou. Então, é até interessante agora, eu não sei como que estão as turmas de vocês, ou caso vocês criem alguma turma nova no Google Sala de Aula, ele está com uma interface diferente já, ele está bem mais fácil para o professor. Tá? Lá na turma nossa, vocês estão usando ele como aluno. Provavelmente, não sei se os embaixadores mudaram a sequência para vocês, mas o conteúdo programático do quarto encontro é o Google Sala de Aula. Lá ele vai trazer o que mudou, o que tem de diferente neles lá. Mas pode ser que às vezes vocês vão começar a usar e vão ver que algumas coisas estão diferentes. Vocês perceberam alguma diferença, gente, no Google Sala de Aula ou não? Não, ainda não. Eu até abri hoje para fazer os Ah, eu- exercícios, mas eu não percebi, não. Eu vou dar uma olhada. Arquivar, postar coisa, eu acho que eu percebi. Não tem mais como, antes você tinha uma janelinha, agora você vai direto no Google Drive, não é isso? Ó, eu vou tentar compartilhar minha tela rapidinho, eu só vou mostrar o que está diferente. Pode ser? Não sei, não quero comprometer o tempo Pode de ser. vocês, gente. Pode. Posso? Pode sim. Tá, deixa eu abrir. Pode sim. Tá, vou abrir aqui só um minutinho só, peraí. Vou pegar uma turma, inclusive, uma turma de vocês para demonstrar. Tem alguém da turma do Minoro aqui? Sim. Então vou usar a turma do Minoro. Só um minutinho, só que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Quando vocês estiverem visualizando minha tela, me avisa, por favor. Já estou. Ah, ok. Então é o seguinte, ó, só para mostrar para vocês, uma coisa que mudou que os professores sempre questionavam é quando fechava o semestre e começava uma oferta nova da mesma disciplina, se tinha uma forma de copiar a disciplina inteira para uma outra turma. Tudo que você fez. Se você acessar a turma do Google Sala de Aula, no painel geral, vocês estão vendo o painel onde tem todas as turmas? Sim. Se você clicar nos 3 pontinhos aqui, ó, já tem a função copiar. Ele copia a turma inteira para você. Ó. Quando você seleciona a opção copiar, ó, a única coisa que você vai ter que trocar o nome da turma, trocar as informações. A hora que você clicar no copiar, ele já copia a turma. Todos os conteúdos que você já tinha cadastrado, eles ficam salvos como rascunho para você. Aí você vai lá, confere cada rascunho e automaticamente, se tiver que alterar alguma informação, aí você vai postando ou programando para os alunos. Isso é uma novidade bem interessante que o pessoal sentia falta. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Então é o seguinte, ó, como que ficou organizado então agora no sala de aula? Ele tem as 3 guias, né? A mural, atividades e as pessoas. Aqui não vai nessa guia mural, não aparece mais as atividades avaliativas. Aqui só vai aparecer realmente a comunicação e os avisos do professor ou dos docentes nessa guia moral. Então, se você clicar aqui no sinalzinho de mais, ele vai falar assim, poxa, cadê todos os recursos que eu tinha aqui antes que eu não tenho mais? Porque aqui realmente ficou uma interface de comunicação em questão da parte de aviso mesmo. Tá? E se você clicar aqui em reutilizar postagem, ele só vai trazer os avisos que você já tinha publicado, ou nessa turma, ou numa turma que foi arquivada, ou que está ativa ainda. A grande novidade está aqui, gente. Ó. Deixa eu só mostrar para vocês. Ó. Olha como que ficou a interface ela ficou mais fácil agora. Todas as atividades avaliativas, elas ficam assim, ó, você pode criar um tópico e você vai criando as atividades dentro do tópico. Então, por exemplo, se eu quiser criar um tópico novo, eu vou lá, crio um tópico, e depois que o tópico está criado, eu vou criar uma atividade, por exemplo, uma tarefa. A hora que você vai criar, você vai colocar em qual tópico? O tópico você cria um novo, ou já pré-determinado, que você usou anteriormente. Então, a questão de interface agora ficou muito claro para você fazer a correção. Tudo bem, gente? Ah, ótimo. Ótimo. Ô, Neto, eu só tenho uma dúvida a respeito do Classroom mesmo. Pode perguntar. Porque eu consigo enviar perguntas direto para o professor,
ou só pelo Gmail, ou só pelo Hangout, ou alguma coisa desse tipo. Você está perguntando na turma de... Dentro do Classroom, isso, na turma, dentro do Classroom, eu consigo fazer ter alguma dúvida com o professor ou só pelo mural? Tá, deixa eu só mudar a pergunta para você, para ver se eu entendi. Você quer perguntar como aluno, é isso? Para a turma que você está fazendo? Como aluno, enquanto aluno, ou vice-versa, tipo, o aluno me pergunta. Tá, tem duas formas do aluno interagir com você, com o professor, Jefferson. Quando ele está na guia mural, a interface de vocês já está habilitado automaticamente para o aluno também essa opção de aviso. Então, se ele posta como aviso, o professor tem acesso a essa informação. Uma outra forma que o aluno tira dúvida com o professor, então, por exemplo, aqui, ó, se o aluno clicar numa atividade, se ele tem atividade, ele vai aparecer a opção, que eu estou no login de professor aqui, mas ele acessa a atividade e vai aparecer a opção para ele de comentário. Então, ele pode comentar diretamente a atividade. Ou, se não, mandar por e-mail também. Então, seria essas três formas. Então eu posso, diante dessa parte aí, eu posso perguntar só para o professor? Consegue. E meus colegas? Não, eles vão legal. ver. Então, para você fazer pergunta particular para o professor, vamos supor, você tem uma dúvida sobre a atividade. Então, vamos pensar numa atividade lá naquele simulado que você mencionou agora há pouco. Você clica no simulado e antes de você clicar no botão entregar, vai aparecer embaixo comentário. Você só comenta e posta. O professor recebe aquele comentário de forma particular, entendeu? Entendi, legal. Ótimo. Gente, mais alguma dúvida? Não. Eu queria só... Pode perguntar, Maria. Eu queria postar uma lista de exercícios agora na minha próxima aula. Certo. Só que quando eu fiz a lista, eu me empolguei e coloquei muitas coisas. Aí eu dividi a lista, o documento em dois. Certo. Quando eu for postar, ele só vai colocar uma parte ou ele vai acabar indo os dois? Tá. Você vai fazer, o aluno vai ter que responder nesse template, nessa lista mesmo que fez, ou ele vai ter que entregar um arquivo novo? Como que você pensou a dinâmica? Direta para eu ver o índice de acerto deles, alternativas, né? Entendeu? Certo? Tá. Alternativa. Uma alternativa para fazer, se era uma questão objetiva, eu sugiro que você faça um Google Formulário e você jogue... Não, eu fiz o formulário. Só que eu dividi, porque eu fiz, ficou grande, entendeu? Ah, entendi. E aí eu quero que uma parte a gente faça em sala de aula e a outra ele faça em casa. Tá, uma sugestão, então. Como você fez ele em 2 arquivos, você fazer 2 posts. Eu não fiz 2 arquivos, eu fiz um arquivo só, depois eu dividi. Aí ele acaba ficando 2 arquivos, essa é a minha coisa. Essa é a minha pergunta primeiro, entendeu? Então, assim, ó, uma alternativa que eu faço, que eu sugiro você, não sei se eu entendi a pergunta. Se eu não entendi, você me corrige, por favor. Se você tem uma lista de exercícios... Eu não escutei, falhou. Ah, tá. Vou parar de enviar minha tela, só um momento. É mais fácil, peraí. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Ah, tá. Porque eu estava compartilhando a tela e aí provavelmente pode ser que comprometa um pouco por conta da minha conexão aqui. Então, a minha sugestão é você fazer o seguinte, você criar um Google Formulário, porque a hora que você cria o Google Formulário, automaticamente, se você sinaliza a opção de teste, configura lá que seria o gabarito, a hora que o aluno entrega, ele já importa a nota automaticamente para o campo lá e já abastece os campos de resposta com as notas. Então, agora a pergunta é, se você achar que ficar muito extenso, é interessante você quebrar o formulário em 2 e fazer 2 publicações. Por quê? Se você criar 2 links de formulário na mesma postagem, ele não consegue importar 2 notas numa atividade só. Então, é interessante você fazer 2 posts com os 2 links do formulário. Acho que será que eu fui claro? Era essa a sua dúvida? Não, eu já quebrei o formulário em 2. Tá. Aí, a minha pergunta, quando eu vou postar, eu consigo só postar a primeira parte e deixar a outra parte para
postar depois? Pode. Inclusive, o que você pode fazer, se os dois já estão prontos, você já pode ir lá no Google Sala de Aula, cria um post. Você pode programar a data e horário para ele entrar no ar. E você faz a mesma coisa com o segundo. Então, por mais assim, eu quero que eles tenham acesso só depois das 10 horas da noite, que a minha aula acabou. Você programa lá, coloca o período, a data e o horário que vai entrar no ar e automaticamente ele é disponibilizado para os alunos, entendeu? Só não esqueça de configurar o gabarito, porque automaticamente ele já traz para você corrigido bonitinho depois. Aí você só entrega as atividades, os alunos já veem a nota deles com desempenho. Ótimo. Gente, mais algum questionamento? Não? Não, muito bem. Ótimo. Bom, gente, então é o seguinte, só para não comprometer mais, eu queria inicialmente agradecer pela disponibilidade de vocês. Eu sei que vocês estão fazendo essa formação, que vocês estão deixando de fazer outras coisas para fazer esse treinamento, mas é uma oportunidade muito bacana que vocês estão tendo. Primeiro, para conhecer, ver. Porque, assim, na verdade, o interessante do Google é que ele não quer ensinar o professor a usar. A ferramenta está lá e cabe a gente, nós, professores, docentes, ver como que a gente pode utilizar no nosso dia a dia e otimizar as nossas ações. Então, vocês estão conhecendo essas possibilidades novas, então desfrutem, abracem. É interessante que vocês estão com o pessoal lá com um perfil de embaixadores muito bacanas, e até mesmo para vocês ver o que está tendo vindo de tendência, né? E o legal do Google é que ele está sempre atualizando o recurso, então vocês sempre vão ter uma tecnologia de ponta aí, tá? Eu espero que vocês consigam fazer o curso na totalidade, fazer as atividades no Google Sala de Aula, fazer o Canvas, e se tiver dúvida, pergunta, tá? E vamos se organizar aí para a gente fazer o bootcamp depois e vou disponibilizar o formulário mais para frente para vocês fazerem a inscrição. Ok? Ok. Então era isso, gente. Qualquer dúvida pode acionar a gente, ok? Obrigadão, né? Valeu, Neto. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.